Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta noite e já avançamos a passos largos na nossa caminhada quaresmal. Hoje celebramos, segundo uma tradição antiga, o chamado primeiro domingo da Paixão, pois neste domingo o Senhor anuncia claramente o motivo da sua morte e também como esta morte se dará. Portanto, já nos aproximamos da Páscoa do Senhor, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E ainda é tempo de buscarmos a conversão, a mudança de vida, através da nossa oração, através do jejum e também através da caridade. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é um relato trazido pelo profeta Jeremias. Ao longo do livro de Jeremias, não só comentando este trecho que nós acabamos de ouvir, mas falando do livro de Jeremias de uma forma geral, Jeremias vai denunciar através da sua profecia que a primeira aliança realizada entre Deus e o seu povo, ela não estava mais produzindo os frutos esperados. A forma pela qual o povo de Deus vivia as leis dadas por Deus a Moisés já não manifestavam nem de longe aquela que era a vontade de Deus. Não levavam aqueles que viviam a lei a uma verdadeira comunhão, a uma proximidade com o Senhor. Pelo contrário, na maioria das vezes, ela acabava sendo um instrumento de afastamento daqueles que buscavam viver a lei, daquilo que Deus de fato esperava do seu povo. E nesse trecho, nesse sentido, a profecia de Jeremias hoje vai nos falar de uma nova aliança. E ele fala de uma nova aliança que será gravada não mais em pedras, em tábuas, como foi a primeira aliança de Deus firmada com Moisés ao entregar-lhe as tábuas da lei, mas Jeremias fala de uma lei que será gravada no coração. O que o profeta quer dizer em relação a isso? Deus deseja que os homens e mulheres vivam os seus mandamentos. Como nós dizíamos em semanas anteriores, os mandamentos são instrumentos preciosos dados por Deus para nos aproximar dele, para nos aproximar do seu amor, para nos aproximar do amor aos irmãos e irmãs. É isso que tratam os mandamentos. Ele coloca Deus no seu lugar, Deus no centro das nossas vidas, e porque Deus está no centro das nossas vidas, estabelece formas de nos relacionarmos com amor com os irmãos e irmãs. Então Deus deseja que a vivência dos mandamentos ela brote dos nossos corações, que ela seja vivida com verdadeiro amor. Por exemplo, nós podemos viver os mandamentos da lei de Deus, nós podemos viver os mandamentos da igreja sem ter o verdadeiro amor. Tem gente que cumpre rigorosamente os mandamentos da igreja, não perde uma missa dominical, não deixa de contribuir com o dízimo, não deixa de fazer as suas orações, não deixa de fazer obras de caridade, mas faz tudo isso simplesmente
porque tem medo de Deus. Porque alguém disse que se não fizesse assim, uma hora essa pessoa ia parar no inferno. Então, por medo, ou se não por status social, a gente se envolve na comunidade, a gente se envolve na igreja, mas não está vivendo a lei de Deus, não está vivendo aquilo tudo com verdadeiro amor. E é isso exatamente que Jeremias está nos alertando nesta sua profecia. A gente não pode reduzir a nossa relação com Deus, a nossa proximidade com Deus, ao simples cumprimento cego da lei. São Paulo ele vai nos dizer na segunda carta aos Coríntios que a letra, ou seja, a lei pela lei, ela mata. O que nos vivifica, o que nos dá vida é o Espírito de Deus. E aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, vive as leis, vive os mandamentos com amor. E por isso estes mandamentos se tornam fonte de vida. Aqui Jeremias vai profetizar uma nova aliança, e ele usa essa expressão nova aliança. Mas esta nova aliança que anuncia Jeremias, ela só vai se cumprir no Cristo Jesus, muito tempo depois. O que Jeremias também nos mostra, que Deus não é um rei poderoso, Deus não é um imperador, Deus não é alguém que governa o seu povo por meio dos leis e decretos, mas na verdade Ele é um Pai amoroso. Na verdade, Ele é um Pai misericordioso, que nos comunica a sua graça, que nos comunica o seu Espírito. Isso tudo como fonte perene, como fonte constante do seu amor, para que nós possamos nos entregar a este amor e viver esse amor na sua medida verdadeira. E qual é a medida verdadeira? Qual é a medida de que nós devemos nos entregar? É exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a medida do amor. Esta é a medida da vivência da lei de Deus e dos seus mandamentos. No Evangelho, nós vamos ver, principalmente no versículo anterior, hoje nós ouvimos o capítulo 12 do Evangelho de São João, versículos de 20 a 33. O versículo 19, ele vai nos dizer que todos iam ao encontro de Jesus, todos buscavam Jesus. Era exatamente isso que os mestres da lei, que os doutores da lei, que os fariseus mais temiam. Porque primeiramente foram atrás de Jesus os saduceus. Agora, no evangelho de hoje, nós ouvimos que os gregos também foram ao encontro de Jesus. Ou seja, em torno de Jesus estava se cumprindo a profecia de que todas as ovelhas, inclusive aquelas que estavam fora da casa de Israel, portanto, todos os pagãos, estavam se reunindo em torno de um único e verdadeiro pastor. Os gregos desejavam ver Jesus. Por trás deste verbo ver Jesus está um sentido muito maior do que o simples ver, do que o simples contato visual. Se nós olharmos o original do Evangelho escrito por São João em grego, nós vamos ver que São João usa um verbo para designar este ver Jesus. Existem 3 verbos que no grego significam olhar. O primeiro deles é blepo. Blepo significa ver com os olhos físicos.
ver com os sentidos. Não era essa a forma que João estava usando no seu evangelho. O outro verbo, e é o que o João usa no evangelho, não tem nada a ver com a língua portuguesa. O verbo é oral. Para a gente, oral é falar. No grego, oral significa ver com os olhos da fé, ver além das aparências. Ou seja, aqueles gregos, eles desejavam ver a essência de Jesus. Eles desejavam ver o interior de Jesus. E é interessante que os gregos desejavam ver Jesus, mas Jesus não vai ao encontro deles nessa hora. Jesus percebe naquele momento exato que a sua hora chegou. Se lá no início do Evangelho de João ele dizia para Maria nas bodas de Caná: mulher, a minha hora não chegou. Aqui hoje ele já diz: a minha hora chegou. Jesus sabia que estava chegando a hora dele cumprir definitivamente a vontade do Pai. Se na semana passada nós ouvíamos no Evangelho, Deus, o Pai, amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único, hoje nós ouvimos a resposta de Jesus a esta missão que o Pai lhe concedeu. Não basta nós recebermos uma missão, é preciso que a gente responda a esse chamado de Deus. É preciso que a gente dê respostas a Deus sobre os chamados que Ele nos faz. E hoje Jesus está dando a resposta. Pai, glorifica o teu nome. Pai, a minha hora chegou. Jesus está entregando definitivamente a sua vida nas mãos do Pai, para que a sua obra de salvação se realize. Na morte de Jesus, na entrega total de Jesus, está a fonte da vida, está a salvação da humanidade. E Jesus vai usar a analogia do grão de trigo. Se o grão de trigo não morre, se o grão de trigo não cai na terra, ele não produz fruto. Ele não brota e ele não produz fruto. O que significa esta morte do grão de trigo? Esta morte do grão de trigo significa renunciar a si mesmo. Não significa necessariamente a nossa morte física, mas significa renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos às nossas vontades, renunciarmos os nossos desejos, renunciarmos os nossos pecados, renunciarmos ao nosso egoísmo, para que a gente possa, com amor, o amor de Jesus que era para todos, na medida do amor de Jesus, servir aos irmãos e irmãs. É isto que Jesus está nos pedindo hoje, este despojamento de nós mesmos. É preciso que a gente morra para nós mesmos, para sermos discípulos de Jesus. No mundo lá fora, está cheio de gente querendo ver Jesus, ver com os olhos espirituais, como nós dizíamos há pouco, ver com os olhos da fé, ver a essência de Jesus. E o que nós, como cristãos, estamos revelando para essas pessoas? De que forma nós vamos mostrar Jesus para as pessoas? Que testemunho nós vamos dar sobre Jesus? É preciso morrer para nós mesmos. É preciso a nossa renúncia pessoal para podermos anunciar verdadeiramente o Senhor. Se nas primeiras semanas da Quaresma nos era pedido através dos textos sagrados a nossa conversão, a nossa penitência, a partir de hoje nós somos chamados, como aqueles gregos, a manter os nossos olhos fixos em Jesus.
a fixarmos o nosso olhar em Jesus, sobretudo neste momento em que vamos celebrar que ele será levantado da terra para atrair todos a ele. Jesus será levantado, foi levantado da terra para nos atrair a ele. Então nós devemos estar com os olhos fixos nesse mistério que vamos começar a celebrar, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É exatamente por isso, se nós olharmos ao nosso redor, as nossas imagens, a partir deste domingo, já estão cobertas, estão veladas. Estão veladas exatamente para que ao entrar na igreja, nada seja capaz de desviar o nosso olhar. Nenhuma devoção, nenhuma manifestação de amor à Virgem Maria, aos santos, nada disso, durante estes próximos dias, deve desviar o nosso olhar do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É por isso que nós, a partir deste quinto domingo, primeiro domingo da paixão, temos as imagens de nossas igrejas veladas. É um costume que vem na igreja desde o século IX e que permanece. Antes era feito de forma obrigatória, hoje em dia é facultativo, mas nós mantemos por conta da nossa tradição, da rica tradição da nossa igreja. Portanto, que nos próximos dias nós tenhamos o nosso olhar voltado para o Senhor, para a sua entrega total de amor a nós. E que nós também sejamos capazes de nos entregar a nossa vida por amor a Deus e por amor aos irmãos. Num instante de silêncio, vamos refletir, vamos meditar sobre esta entrega de amor de Deus por nós e de que forma nós vamos correspondê-lo no nosso chamado de discípulo.